Olá, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar sobre a Revolução Russa. Então nós faremos uma série de vídeos, explicando esse grande acontecimento do século XX. Para o historiador inglês Eric Hobsbawm, a Revolução Russa ela é tão ou mais importante que a Revolução Francesa na constituição do nosso mundo atual, contemporâneo. Segundo este autor, a Revolução Russa ela está implícita em quase todos os acontecimentos que a gente tem durante o século XX. Vamos pensar que a Primeira Guerra Mundial ela termina, ela tem seu desfecho a partir da Revolução Russa, no qual a Rússia sai da guerra, esse país deixa a guerra. Se você imaginar que depois da Primeira Guerra Mundial, o evento talvez que mais chama atenção é o surgimento dos regimes totalitários na Itália e na Alemanha, e eles nasceram justamente para combater essas ideias socialistas, que deram muito certo e que foram reforçadas pelo resultado da crise de 29, no qual a Rússia, que agora chama-se União Soviética, não passou, ela não sofreu consequências disso. A Segunda Guerra Mundial, de uma certa forma, é uma guerra entre o bloco fascista e nazista de Hitler e Mussolini contra a Rússia. A Rússia era o grande objetivo de Hitler era conquistar ali aquele Oriente. Depois da Segunda Guerra Mundial, você tem um período chamado Guerra Fria, que é justamente a polarização entre a União Soviética e os Estados Unidos. E o período final do século XX é o surgimento do fenômeno chamado globalização, que de certa forma é o colapso da União Soviética e a incerteza que vai ter os países que pertenceram a esse bloco, na sua incorporação ao mundo capitalista, que gerou uma série de problemas no final do século XX. Para citar a guerra da Iugoslávia, que foi algo terrível. Ok, gente? Então, para vocês verem a importância desse movimento. Agora, para entender a Revolução Russa, nós temos que ter sempre em mente, gente, principalmente aqueles que vão fazer o Enem, que as provas de ciências humanas, elas tentam, no caso, ver se você percebe o processo de mudança. Então, o processo histórico, ele é de mudanças no quais agentes concorrem com ideias, ideologias e ações para que no final formate um mundo que eles querem. Então é muito importante você ter em mente que todo movimento histórico ele é um processo no qual agentes tentam mudar à sua maneira aquele mundo. Então é importante você perceber o antes, o durante, o depois e como que os agentes vão mudando suas ações e vão determinando suas políticas, ok? Então a gente vai nesse vídeo mostrar para vocês como que era a Rússia antes da Revolução, ok? Alguns aspectos importantes ali. E depois, nos próximos, a gente vai falar das oposições, dos movimentos radicais e, por fim, a gente falar como que essa revolução foi feita, ok? Então vamos, nesse primeiro momento, mostrar o esquema para vocês de como que era a Rússia czarista. Em livros didáticos, às vezes vem como a Rússia pré-revolucionária, a Rússia absolutista, a Rússia do século XIX, são sinônimos, tá, gente? A gente aqui vai chamar de a Rússia czarista, porque o czarismo era o regime vigente na Rússia antes da Primeira Guerra Mundial. Vou explicar para vocês o que é. Olho na tela, olho no nosso esquema. Pois bem, gente, que características nós temos, Eu dividi para vocês aqui em certos tópicos, então nós vamos falar da organização política primeiro. A Rússia era um império, gente, então ela é enorme, ela vai da Europa até as fronteiras com o Japão, Então é um país enorme, muito grande, e esse império é formado por dezenas de povos, então por isso que fala império, é o domínio do povo eslavo, que é a etnia predominante russa, sobre outras dezenas de etnias, tá? Comandadas por uma família chamada Romanov. Aqui a família Romanov temos Alexandre I, Nicolau I, Alexandre II, Nicolau II. Com caráter absolutista. Como vocês sabem, é um regime que concentra poderes nas mãos do imperador, tá? Esse império, esse caráter absolutista é reforçado por uma sacralização de poder,
Porque a Igreja Católica Ortodoxa Grega, que surge lá na Baixa Idade Média, ela tem agora como o país que mais lhe protege é a Rússia czarista. Então aqui, gente, você tem uma simbiose entre Estado e Igreja. A Igreja é muito protegida, tem uma série de privilégios e ela apoia incondicionalmente o regime, sacralizando o poder, ou seja, eles têm status divino, né? Eles não podem ser criticados. Há uma série de procedimentos, ritos, cerimônias, no quais o czar, no caso, ele preside, que é de caráter religioso, tá bom? Isso, no caso, gente, é lógico, tende, lógico, ao autoritarismo. Todo regime absolutista, ele teve excelentes reis justos, reis equânimes, mas tendeu sempre regimes absolutismo ao autoritarismo, ao abuso de poder. E no caso da Rússia, gente, isso se faz muito presente por causa deste órgão político chamado Okhrana. Ela é uma polícia política que perseguia dissidentes, críticos, intelectuais, movimentos, etnias. Ela promove uma cena de terror aqui, nesse final do século XIX e início do século XX. Tanto Alexandre I, II, Nicolau II, eles enviaram muitos prisioneiros políticos para a Sibéria, que é uma região gelada do norte da Rússia, onde temos grandes minas de vários tipos de minerais que eram explorados, com prisioneiros políticos. Tá? Eles eram enviados para a morte, né? Dificilmente eles conseguiam fugir de lá. Uma outra coisa, gente, dessa política é a russificação. Ou seja, como eu expliquei para vocês, a Rússia tem uma etnia que é dominante, que é o dos eslavos. E isso, no caso, eles têm os próprios traços culturais, tem a Igreja Católica Ortodoxa Grega, né, como religião oficial, tem o russo como língua oficial. Então, isso tudo eles colocaram num pacote e passaram a impor às outras minorias. Por exemplo, judeus, armênios, ucranianos, curdos, todas essas etnias que eram minoria, elas sofreram opressão. E essa opressão, gente, era a imposição de casamentos, né, para misturar as duas culturas, estabelecimento de calendários, proibição de festas culturais próprias de cada etnia. Então isso tudo, gente, era uma opressão muito grande e uma ideia de superioridade étnica. Gente, se você prestar atenção, isso é uma coisa, infelizmente, comum a muitos países europeus. Numa ideia muito errada do legado do livro da Evolução das Espécies de Charles Darwin, né? Charles Darwin fez essa proposta que havia raças, né, que são superiores às outras, de uma ideia de dominação natural. Essa ideia hoje, gente, é completamente descabida porque nós sabemos que os seres humanos não compõem raças, né? Nós pertencemos ao mesmo gênero e espécie. Bom, esse Estado, no entanto, gente, muito grande, né, com esse poder todo, economicamente, gente, ele tinha muitos problemas. Primeiro, como é autoritário, toda iniciativa econômica é do Estado. Então, a produção econômica ela está muito supervisionada pelo Estado. Essa produção é essencialmente agrária, a terra está na mão de uma aristocracia rural que é conhecida como os boiardos, tá? É uma nobreza muito antiga, tem 90% das terras da Europa pertence a essa classe, que, lógico, apoia o regime. Agora, isso, gente, durante um tempo resolveu a situação? Resolveu. Só que no século XX, poxa, a maioria dos países estão industrializando, as cidades são muito grandes, são muito fortes, elas são efervescência de ideias, né, de tecnologia, né? E isso, no caso, ficou muito para trás lá na Rússia. A Rússia é o país mais atrasado que vai protagonizar a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, é um país super atrasado. E a industrialização lá, ela vem meio que sob pressão, tá? Lembrar que Nicolau II e a família Romanov, ela é prima das famílias que governam a Alemanha e a Inglaterra. Então, os exemplos dos primos ali está muito distante da realidade russa. Então,
o crescimento econômico que se faz necessário agora investir em industrialização, porque exércitos, eles precisam se locomover rápido. Então, você precisa ter linhas férreas. Para você ter trens e ferrovias, você tem que ter uma indústria, né? Então, isso começou devagarinho, é incipiente ainda na economia russa, esse investimento que depende, inclusive, de investimento estrangeiro, tá? Para poder começar essa industrialização. Mas ali no final do século XIX para o XX, ela está muito atrasada. Bom, nesse sentido, como é que é essa questão da sociedade? Como é que vive o povo russo, né? Bom, gente, olha isso. Elas compõem 170 milhões de pessoas, é o país mais populoso da Europa, sendo que 1/4 deles são de não russos. Então, vocês estão vendo que há uma presença muito forte de minorias étnicas, né? Você tem duas classes muito privilegiadas, que é o clero ortodoxo, né, os membros da igreja, e essa aristocracia rural que a gente chama de nobreza, mas lá na Rússia é chamada de boiardos, tá? Tem uma burguesia? Tem, mas ela é muito diferente do que aconteceu na França e na Inglaterra, que são os países de ponta nesse período. A burguesia inglesa e a burguesia francesa, elas são de iniciativa mesmo privada. A burguesia aqui russa, ela é totalmente dependente do Estado, ela é organizada pelo Estado, ela é refém do Estado, ela defende a ortodoxia do Estado. Então, ela não tem muita iniciativa, né? Agora, a burguesia, se você tem burguês, se você tem indústria, você tem que ter operário. Agora, o operariado russo, gente, ele é pequeno. Até porque as cidades industriais aqui, elas são muito poucas. Moscou, São Petersburgo, que depois virou Petrogrado, que depois é São Petersburgo de novo, Odessa, né? São poucas cidades que a gente destaca aqui como centros industriais. Então, os operários são pequenos, mas eles são organizados e são muito barulhentos. E eles, no caso, estão já lutando, como aconteceu em qualquer lugar que se industrializa, né? A Inglaterra foi assim, na França foi assim, a organização de um movimento operário para lutar pelas melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, né? Mudar a legislação, que não havia nenhuma, né? E nisso, então, o que a gente conclui? É uma população muito agrária, 80% aqui, né, são camponeses, e lá tem esse nome diferente, aqui ó, são os mujiques, né? Muito marginalizados, vive uma vida de muita carência, ainda temos variantes de servidão feudal, gente. O país aqui, gente, tem traços feudais, como você está vendo, né? Uma política absolutista, um Estado muito ainda ligado à terra, né? E você ainda tem esse regime de trabalho no campo, que são variantes de servidão. E essa sociedade, é lógico, tem um descontentamento enorme dessas minorias étnicas, né? Que algumas são separatistas, tá? É o caso, por exemplo, dos armênios e dos curdos, né? Por exemplo, isso até hoje, né? Os curdos lá da Chechênia ainda querem a sua separação, querem formar um estado separado. Chama a atenção aqui dos judeus, tá, gente? Muita gente acha, se confunde que foi na Alemanha que iniciou-se na Europa, né, essa perseguição a judeus. Não é verdade. A Rússia czarista ela já pratica essa segregação aos judeus, já coloca ele em lugares dito próprios à condição deles, né, de categoria de subclasse, né, cidadania de segunda categoria, que são os pogroms, que é um protótipo, gente, bem próximo do que a gente conhece dos campos de concentração nazistas, tá? Agora, uma outra coisa, gente, que vai virar um ponto nevrálgico, né, para a crise do czarismo na Rússia, é uma crise no setor militar. O exército russo, gente, é o maior exército em termos de integrantes de soldados, é o maior exército europeu, tem 8 milhões. Há países na Europa que não tem esse número de habitantes, tá? Mas o exército, como não tem indústria, ele estava muito aquém dos exércitos europeus. Então, se você comparar agora, a tecnologia se torna mais importante, ela é mais decisiva para vencer batalhas do que número de soldados. Os soldados russos, no caso, deixa eu até mudar aqui, né? Desmoralização, né? Estão desmoralizados, porque justamente essa defasagem tecnológica, um exército maior o bate.
ele carece de infraestrutura, principalmente, gente, transporte. O exército precisa chegar rápido nos lugares. A infraestrutura russa é péssima. Rodovias precárias, automóveis, né, os blindados, caminhões, gente, eles são todos estrangeiros, então ele é menor número. Imagina, eles são movidos a petróleo, derivados de petróleo. Para isso acontecer, gente, você tem que ter postos de gasolina e abastecimento regular, né? Então você precisa de rodovias, ferrovias mais eficientes. Não é o caso da Rússia. Tudo isso contribuía para que o setor militar fosse muito carente e agora ele começa a ficar barulhento para melhoria e investimento. E aí, gente, em 2 momentos aqui eles se mostraram muito deficientes, que foi na Guerra da Crimeia, tá? Que a Rússia perdeu territórios ali no Mar Negro, e uma derrota flagrosa para o Japão, que é um país muito menor, que estava começando sua revolução industrial, mas quando enfrenta esse gigante se mostrou, né, muito perigoso, no qual ele vai, no caso, ser muito decisivo para essa crise se instaurar. Bom, nós temos uma estrutura. Agora, o que a gente vai ter que prestar atenção agora? De momentos históricos onde isso vai se colocar à prova e mostrar que todos esses fatores levaram a uma crise sem precedente nesse gigante europeu, tá ok? Mas isso é um vídeo próximo, é um assunto para uma próxima oportunidade, ok? Então é isso, até já. Se inscreva no canal, dê seu like, faça seu comentário, tire suas dúvidas, eu respondo para você o mais rápido possível. Até mais!